Glória, glória a Deus. Que a cada dia, a cada palavra que venha direcionada pelo Pai, manifestada pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, mas com a unção do Espírito Santo, amém? Aleluia. Que nós devemos ter o entendimento, a compreensão, apesar de que essa palavra ela já se expressa, ela já fala e responde tremendamente, bastava só ler, mas sempre o Senhor acrescenta algo mais, amém? Porque a palavra de Deus vai se renovando a cada dia, no propósito e naquilo que é preciso. Mateus 13, versículo 1. Aleluias. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluias. Vamos até aqui por enquanto. Aqui já tem algo tremendo nessa parábola, a qual ela é usada de algo natural para explicar e nos fazer entender o espiritual com melhor facilidade de entendimento. Essa parábola, ela refere-se a vidas, a pessoas. Aleluias. Aleluias, glorificado, bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Porque quando diz, olha como é tremendo, quando diz, Jesus saindo de casa naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Aleluias. E falou-lhe de muitas coisas por parábola. Olha algo interessante. Aqui no início já percebemos que aonde Jesus estava, aqueles que queriam ouvir, aquele que queria estar por perto para ver também, porque ele não só falava, ele também fazia algo tremendo, e era visível aos olhos dele, e aonde ele estava. Aleluia! E ali se juntava multidões que queria ver algo, mas estava no lugar certo. Amém? No lugar certo. E nós? Jesus está na glória, ele se faz presente pela onipresença, assim como o Pai, o Espírito Santo. E nós temos que observar onde ele está atuando, para que possamos estar diante da presença dele. Porque quando ele foi para aquele local ali, no mar, e ali ele estava, o povo se chegou ali, porque ele estava ali, ele se fazia presente ali, e reconhecia que ele era o Senhor. Tinha algo diferente na vida de Jesus, como Filho de Deus. Muitos o viram como profeta, mas viam uma diferenciação, que algo ali era sobrenatural. Algum reconhecer, esse é o Filho de Deus, porque o que ele faz como é ação, não tem como dizer que seja algo natural da terra. Aleluia.
E ali de repente, aquele povo diante dele, na certeza, naquele lugar, sabia, tinha certeza de que ali ele ouvia daquele que deveria ouvir. Mas se aquele povo, Jesus na praia, se Jesus fosse lá para as montanhas, e o povo fosse para a praia, e Jesus na montanha, eles iriam ouvir o que Jesus ia falar? E quantos de nós, nesse mundo afora, nas igrejas, muitas das vezes está no lugar que ele não está falando? Às vezes o lugar que ele está, mas a pessoa às vezes está em outro lugar que ele não está falando. Como podemos entender isso? Se nós reconhecemos que Ele é Senhor, que Ele está na nossa vida, e que nós precisamos ouvir e aprender dEle, nós temos que estar onde Ele manifesta a sua presença. Nós temos que observar, porque muitos vão para lugar que Ele não se manifesta a presença, ou seja, Ele não está ali, a ministração segundo a direção da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo não está, e a gente às vezes está em lugar que Ele não vai estar. Por quê? Porque nós temos que entender e reconhecer verdadeiramente e buscar a saber onde Jesus está falando, amém? E estarmos para ouvir o que Ele tem falado. Aquele povo foi no lugar certo, e Ele começou a falar. Quando nós estamos diante do Senhor, nós buscamos a presença dEle, Ele fala conosco, amém? Ele fala de uma forma ou de outra, Ele vai falar conosco, porque Ele se faz presente. Nosso Deus tem boca e fala. Não é aquilo feito por mão de homem, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem perna e braço, mas não se movem. E o nosso Deus, Ele é real. Aleluia. Bendito e glorioso é o nome do Senhor. E Ele começou a falar uma parábola. Interessante que a parábola foi ministrada para aqueles que estavam diante dele. Tinha muita gente para ouvir? Tinha, mas aqueles que estavam perto dele que ouviu, amém? Muitas das vezes ele está na igreja e servia para fulano. Bom, a parte de servir para ele eu não sei, você tem que saber se serve para você. Você pode até entender pela uma situação que serve, mas você não está aqui para procurar quem pessoa que vai servir, porque quem está ouvindo é você. Então primeiro a gente tem que olhar para nós mesmos, amém? Glória a Deus. A gente pode entender muitas coisas, mas a gente tem que olhar para nós mesmos, porque nós que estamos ouvindo. E quando Jesus começa a falar, Ele vai falando. Tem vários tipos de pessoas ali, vários pensamentos, várias pessoas que agem de uma forma ou de outra. Mas Jesus conhece tudo, então Ele vai falando. E aquilo que cabe a cada um vai entrando na mente de cada um, é claro. Está ouvindo, está dando ouvido. A gente começa a entender, essa praia tem a ver comigo. Eu me coloco aqui, o outro não, eu me coloco nesse. Amém? Mas é uma coisa individual. Não é como dizer, José, isso cabe a você. Irmão Renato, isso é para você. Não, nós que entendemos pela palavra o que cabe em nós. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos que ele começou a falar uma parábola tremenda, do semeador que saiu a semear. Aleluia. Olha só o que diz o 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas indo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em uma boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Olha como é tremendo. Aí nós nos colocaríamos como os lugares aonde as sementes foram lançadas, aonde as sementes caíram. Nós, como servos do Senhor, seríamos a terra ao qual a semente
que veio da glória, a palavra, o ensinamento caiu em nossas vidas, amém? Cada um de nós vai estar posicionado em alguma parte dessa aqui. É igual a carta, as 7 cartas da igreja do Apocalipse, já falei, serve para milhões de igrejas, ela vai encaixar em uma dessas 1000, todas vão ser encaixadas numa dessas 7, pode observar e ler se não encaixa, não importa o tempo, não importa a época, ela vai se encaixar. E aqui nós vemos que, quando foi falado há muito tempo lá atrás, também encaixa nas nossas vidas hoje, amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não perece, ao contrário, ela permanece para se cumprir até na eternidade, amém? Aleluia. Então fala assim, ó, a primeira semente, né? Uma parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e a outra parte caiu e comeram. A primeira parte caiu na beira do caminho. É tão interessante que essa parábola, ela lá na frente, aleluia, ela já explica, né, e explicitamente, né, tudo aquilo que foi falado por parábola, trazendo para as vidas que ali estavam, ou os discípulos, que os discípulos era mais fácil de entender. Por quê? Por que que aqueles que andam com Jesus é mais fácil de entender as coisas dele? Porque quando você está junto, ele fala contigo, de uma forma ou de outra ele conversa contigo. Então, para você entender uma pessoa, estando perto, estando junto, buscando e conhecendo, é melhor, na verdade. Como é que vai conhecer uma pessoa que tu não tem intimidade, que você não tem? Então pode achar e vai ser. Por isso que quando tu anda com o Senhor, busca o Senhor, tu começa a ter uma certa intimidade que aqueles que não andam, não vão ter. Quanto mais próximo, mais intimidade vai ter. Mas aqueles que nem andam próximo, não tem intimidade com ele. Pode falar, pode dizer isso, mas não tem a intimidade de convivência, de estar perto. Eu conheço, mas não ando na igreja. Eu conheço, mas não vou no culto. Eu conheço, mas não vou orar. Só conhece, mas não tem intimidade. Aleluia. Então nós temos que estar atento a isso. Aleluias. Olha só como é tremendo. Vou ler lá vamos ler o 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade, 17, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos, desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Olha a explicação daquilo lá, escutai a parábola, ele vai explicar e vai colocar direitinho para a gente entender a parábola e quem nós somos nessa parábola. Qual é a nossa posição na parábola? O que acontece quando a palavra de Deus vem sobre as nossas vidas? Amém? Ela tem um efeito, e nós sabemos que o efeito dela é para a glória de Deus, mas sabemos que tem um ladrão roubador, amém? Está em nós, veio para nós, mas ele, se puder, o inimigo, ele rouba, porque ele é roubador, aleluia, e mentiroso. E olha só o que aconteceu. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha só, aí vamos analisar agora essa parte da parábola, da primeira semente. E nós vamos analisar, meditar em nós. Olha o que diz a resposta de Deus. Ouvindo alguém a palavra, todos nós estamos ouvindo, não estamos? E muita gente já ouviram, não ouviram? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Tem muitas pessoas que ouvem, mas não entendem, mas a palavra recebeu, só não está entendendo o porquê, o significado da
palavra. E isso acontece muitas das vezes. Com algumas pessoas acontece dessa forma, com outras não acontece. Mas diz assim, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Sentimento, coração, entendimento. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Quando a pessoa ela não entende o que está sendo ministrado, é muito fácil do diabo roubar. É boa, faz diferença, mas se você não entender, não compreender, o diabo rouba com facilidade. Por que ele rouba com facilidade? Porque se você entender, você compreender, você vai segurar aquilo para ti. Ele vai tentar e você vai repreender. Tu vai ficar com aquilo que Deus te deu. Mas se tu não entendeu, muitas das vezes as pessoas recebem a palavra aqui, recebem o que Deus fala aqui, chega ali fora, ali do portão para lá, é roubado. Se já aconteceu, acontece. E às vezes sabe como é que é roubado? Incrível que pareça, não é o diabo que chega ali, não. Ele usa alguém, salta uma palavra para você, tira o efeito daquilo, tudo que Deus falou para você. Se você der ouvido, é porque tu não entendeu e acabou recebendo o que não era de Deus. O que era para entender não entendeu, e o que não era para entender tu tomou posse. Já aconteceu aqui no portão. E eu acredito que acontece em qualquer lugar. Dentro de casa, no portão da casa, dentro da igreja, dentro do trabalho. Se tu não tiver raiz profunda, muita coisa pode acontecer e a gente perdeu o que Deus tem para nós. Amém? Vamos para a segunda. A segunda é aquela que a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Pode observar que quando cai algum tipo de semente em algum lugarzinho que tem um pouquinho de terra, brota rapidinho, só não tem substância. Porque o normal daquela semente era primeiro aprofundar, para se firmar, para depois ir para cima. Como não tem, ela ali subiu, e ela ficou muito fragilizada, muito exposta. Nasce rápido, mas olha o que acontece com ela. Aleluias, aleluias. Diz assim, porém, o 20, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Olha como é tremendo. Eu nunca vi uma parábola tão bem colocada. Todas que Jesus falou, todas elas são perfeitas, mas eu de todas vê se essa é algo tremendo. Mas sabe por quê? Porque naquele momento era para ser essa. Ele não estava pregando a mesma parábola em todo lugar, era de acordo com o lugar, ou de acordo com o momento. É que era preciso. Por isso que as parábolas também vão se encaixar em lugares, em momentos oportunos e preciso. Agora é para a gente, é preciso. Deus, eu não escolhi nada, eu me senti impulsionado. E se é impulsionado pela Espírito Santo, tem que testificar nas nossas vidas, amém? Se não testificar, não é de Deus, mesmo falando a palavra, mas não é. É igual quando vão lá pregar só palavra que é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Será que é o Espírito Santo ou é a própria pessoa? Tem uma diferença, é a palavra, mas aí já tem a ação só do homem, às vezes não é do Espírito Santo, não é direcionada pelo Espírito Santo, mas é direcionada ao interesse da pessoa, daquele que está pregando, mas para usufruir ele mesmo daquilo, e não para a glória de Deus. Aleluia. Então nós vemos que quando fala dos pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Realmente, tem gente que recebe na hora, sai pulando,
faz tudo, olha, aqui também já aconteceu isso, não acredito que acontece em algumas igrejas, a pessoa realmente fica muito eufórica, porque ouviu, ou porque Deus revelou, e sai com aquela pressão, né, da ação do momento, né, do emocional, de Deus mesmo ter falado, e começa, beleza, tudo bem, porque o que ele recebeu, lhe trouxe uma grande alegria, mas ele não está preparado para o que vem depois. Olha o que diz aqui, é muita alegria, mas você sabe que o diabo é um que adora tirar a alegria do povo de Deus. Você recebe a alegria agora, se ele puder te roubar antes de sair da igreja, ou ali fora, ou na tua casa, ou no trabalho, ou 2 dias depois. Ele vai tentar tirar a tua alegria, que Deus deu, sabe por quê? A alegria que Deus te dá glorifica a Deus. Você recebe algo, né, que você vai ficar grato a Deus. Então, se ele conseguir roubar de uma forma ou de outra, ele vai atuar. E depois vai dizer assim: está vendo, Senhor? Teu filho estava alegre, mas eu consegui tirar. Ele não foi lá usar Josué, Jacó diante dele. Ele atua assim. Ele tenta roubar a nossa alegria e muitas das vezes rouba por causa da gente mesmo. A gente bobeia e rouba. Se a gente entender, a cada dia compreender, quando ele vier com a astúcia dele para roubar, se a gente meditar e observar que aquilo vai roubar alegria, é melhor repreender aquilo do que perder a alegria que você teve, porque ela veio de Deus. Se você sabe que é de Deus, vale a pena ficar com o que Deus falou, com o que Deus prometeu, do que algo que tira o que Deus prometeu na tua vida. Aí é cada um que tem que tomar uma posição para mostrar para o inimigo que você confia no Senhor, independente das circunstâncias. Aleluias, glória, glória, glória a Deus. Recebe com alegria, mas não tem raiz, o 21 continuando essa, não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, aquela alegria toda que ela recebeu de Deus, depois vem algo que começa a trazer um certo problema, por causa dela ter recebido aquilo, que o inimigo começa a atacar, ou de uma forma ou de outra, ela começa a ficar angustiada e se perde, porque ela não tem firmeza de manter o que ela recebeu. Vê uma circunstância difícil, como muita gente volta atrás, né? Não consegue ficar com a bênção, por causa de alguns momentos acaba perdendo a bênção. O abençoador é o mesmo, a bênção é a mesma, mas as pessoas às vezes perdem a bênção que ele nos concede. Amém? Nós temos que observar. Aí vem o outro, a outra semente, aleluia, a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A outra caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram. É normal, nós vemos que se a semente cair no meio de um espinheiro, de um espinhal, de alguns pés, o desenvolvimento do espinheiro vai ser muito maior do que aquilo que vai brotar da semente, então vai sufocar. O que sufoca? Aquilo que é maior, né? O que sufoca não é o menor, o maior sufoca o menor. Por quê? Vai crescendo, o menor vai ficando ali sufocado e não consegue receber daquilo que precisa. Mas para a gente entender, será que nós somos a semente, a terra ao qual a semente caiu no meio dos espinhos? Será que o que Deus tem nos dado a gente está brotando no meio dos espinhos? Como é que eu vou saber se há no meio dos espinhos? Pois é, a parábola ela nos explica. Olha só, aleluia. Olha o que diz o 22, 13 e 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha como é tremendo. Não consegue frutificar com as coisas que vêm de fora, que não provém de Deus. Ou seja, o que tu colocar primeiro naquilo que tu recebeu, se não provém de Deus, vai sufocar na tua vida o que é de Deus, o que é para dar fruto.
passa a não dar frutos. Por quê? São as coisas que vêm sobre nós. Tu recebe as coisas de Deus, mas as coisas do mundo estão vindo sobre nós. Então tudo está vindo sobre nós. Mas aqui quando fala, é quando aquilo que vem, você tem um cuidado com aquilo, ou seja, tu deixa aquilo vir. Tu começa a se preocupar mais com aquilo. As coisas do mundo estão vindo, e as coisas do mundo, ela não dá crescimento espiritual a ninguém. Aqui provém do mundo, não natural, da natureza de Deus, mas do maligno, as coisas que atuam. Porque é que dá crescimento a uma árvore, assim como uma videira ligada, os ramos ligados à videira, você vê que é a forma ao qual ela pode dar frutos, porque se estiver fora e não estiver ligada, ela vai secar e vai morrer. Mas aqui nós vemos que, olha, é tremendo, aleluia, mas os cuidados deste mundo, cuidado é quando você cuida, quando está em você, você está ali, aceita. É como cuidar daquilo para você quando não era para cuidar para você. Como você cuidar de algo antes de cuidar daquilo que tu tem que cuidar primeiro. Aleluias. Do mundo, a sedução da riqueza. A pessoa que só é ligada a dinheiro, a conquista, é diferente de você pelejar, Deus te abençoar. Ela é seduzida pelo dinheiro, pelo status, por tudo aquilo que te envolve, e o dinheiro está em primeiro lugar, porque o dinheiro seduz ou não seduz? Muitos não são seduzidos, mas eu digo a verdade, eu acredito de mim que a maioria, muitas das pessoas é seduzida pelo dinheiro. Por que o dinheiro? Traz status, posição, visualização, né? Poder. Dinheiro dá poder ou não dá? Dá. O que ele determina o que ele pode comprar com dinheiro, ele não compra, ele tem. Aí é seduzida por isso. Aí o que há de bom começa a sufocar dentro da pessoa. E muitos são sufocados por isso. A parábola é tremenda, né? Ela é tremenda. Olha, sufocam a palavra e fica infrutífera. Você tem a palavra, mas pelo que tu foi seduzido. Engraçado que fala aqui da riqueza, né? Ela sufoca. Porque a pessoa, quando é seduzida pela riqueza, ela vê primeiro a riqueza. Tem Deus na vida? Tem, mas não está em primeiro lugar. Primeiro é a riqueza, porque vai lhe proporcionar tudo aquilo que eu falei, e a pessoa não consegue ver. Aleluias. O cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aí lá nós vemos, lá voltando, o 8, 13:8, a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aleluias. Aí nós vamos lá no 23, 13 e 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá frutos, e produz 100, outro 60 e outro a 30. É o que ouve e compreende a palavra. Pois é, aquele que ouve a palavra, compreende a palavra, aqui entende-se que aquele que ouve, aquele que entende, ele sabe como se mover pela palavra. Porque como tu vai se mover pela palavra se tu não entende, não dá ouvido à palavra? E aqui não está falando nada de investida do mal, não, vai falando que o que está em você, por você ter ouvido, entender, tem que dar fruto em nossas vidas. Por quê? Porque ele tem
as possibilidades que foram nos locais que caiu a semente, tinha coisas que impediam de algo ser tremendo e completo. E nós vemos que na última, nós observamos que em boa terra ali, caiu um lugar que germinou. Não, os impedimentos não, porque a pessoa entendeu e compreendeu, então não deixou a sedução do mundo vir, criou raiz, porque nele havia profundidade. Então o que veio de Deus teve profundidade nele, não era igual a pedra, tinha só um pouquinho assim, caiu ali, nasceu e morreu. Então nós vemos que, como a palavra e essa parábola nos relata algo tremendo a respeito da nossa vida. Pode pegar tudo isso aqui e colocar no mundo inteiro, em todo ser humano, que vai servir para um deles. Não vai escapar, vai servir. Em todo lugar, dentro da igreja, fora da igreja, não importa, a parábola essa aqui, para qualquer um, ela vai mostrar quem nós somos. Qual o tipo de terra? A semente está sendo semeada. A palavra de Deus está sendo semeada no mundo afora. Tem lugar que ainda vai chegar, mas vai chegar pelo mundo afora. E as sementes de Deus são sementes boas. É semente para brotar e frutificar. Dá bons frutos. Aleluia. Glória, glória.